DNA, genética, herança genética. É uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas nem sempre compreende como. Então eu convidei para falar sobre esse assunto duas pessoas aqui do Hospital Sírio-Libanês. A doutora Raquel Onjo, que é uma geneticista, e a doutora Maria Isabel Achatz, que é uma clínica geneticista, as duas aqui do Hospital Sírio-Libanês. Vamos falar um pouquinho sobre o que é DNA, o que é herança, como herdar alguma coisa. A gente pode herdar coisas boas, que na maioria das vezes são coisas boas, mas também problemas. Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto. Raquel Onjo, prazer em tê-la aqui, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Me conta uma coisa, então, como é que é essa história de genética? Quando a gente fala dos genes, a gente sempre herda 2 cópias de cada gene. Então tem algumas doenças que são ligadas a genes, a gente fala que tem um padrão de herança dominante, ou seja, se um desses 2 genes tiver uma alteração genética, ele já causa a doença. E algumas doenças, a gente fala que tem um padrão de herança recessivo. Precisaria ter 2 alterações, então uma em cada gene, uma em cada alelo, para dar a doença genética. E existem outros padrões de herança também, ligados ao X, né, herança mitocondrial, que também o geneticista é capaz de investigar. Você está me ensinando também. Quer dizer, eu posso ter um gene que está no meu corpo, no meu DNA, que de alguma característica, mas eu não tenho essa característica. O senhor está falando do recessivo, né? Exatamente. E se eu tiver um contato com alguém que tem esse mesmo gene recessivo e nos juntarmos e fizermos um descendente, ele poderá vir com essa característica recessiva, mas vai ter o sinal recessivo nesse ser humano. Posso dizer que isso aí explica um pouquinho o porquê de parentesco próximo trazer muitas doenças? Sim, as doenças autossômicas recessivas geralmente elas são muito raras, né? Então o que acontece é que várias pessoas podem ter uma alteração num gene de herança recessiva e serem completamente assintomáticos. Por isso que a gente fala, quando tem um casamento entre primos, entre parentes, aumenta o risco de ter uma doença autossômica recessiva, porque aumenta o risco dessas 2 pessoas que são parentes compartilharem uma alteração num gene recessivo e acabar encontrando nos filhos, né? Então, muitas das vezes, os pais dessas crianças com doenças recessivas, eles são completamente assintomáticos, mas quando a gente vai pesquisar o DNA deles, eles tinham alteração em uma das cópias, mas eram completamente assintomáticos. Ontem mesmo, eu estive com um paciente que o pai e a mãe eram primos irmãos. E eles, por terem se casado, cada um tinha uma alteração que até é frequente na população geral. Mas não importa, muita gente tem, 1 em cada 50 indivíduos tem essa alteração no gene MUTYH, MUTYH. Pouco importa o nome, mas assim, muita gente tem. E eles se casaram, são primos. O que aconteceu com o meu paciente? Ele tem uma síndrome hereditária que aumenta em muito o risco dele ter não só pólipos, lesões no intestino, como 100% de probabilidade de ter um câncer no intestino. Então a gente nem imagina a dimensão que isso pode ter, mas pode levar efetivamente a um risco muito aumentado de desenvolvimento de uma doença. Doutora Isabel Achatz, minha amiga Maria Isabel Achatz, genética de câncer. O paciente me procura e fala: "Ô, doutor Salim, o oncologista quer que eu faça um estudo genético porque minha mãe teve isso, meu pai teve aquilo. Por favor, explique a esse respeito, Isabel." Puxa, que pergunta importante que o senhor fez. Os genes nós todos temos. Nós temos genes que nos protegem do câncer, né? Na verdade, eles codificam proteínas que funcionam o tempo inteiro no nosso organismo. E o que acontece é que nós todos somos muito diversos. Se você tem uma dessas proteínas que não funciona adequadamente, realmente isso vai ser possivelmente um aumento de risco. Mas se eu souber antes, isso vai me dar a oportunidade de fazer os exames certos na hora certa. E com isso, minimizar o risco para o desenvolvimento do câncer. Então, assim, o que mais a gente ouve? Minha tia teve câncer, meu primo teve câncer, câncer de mama está em várias
pessoas da minha família, será que eu vou ter câncer de mama? A resposta é não necessariamente. E a ideia é começar, às vezes, muito antes que se começa na população geral, é entender qual é o contexto dessa família e, por isso, realmente trazer a possibilidade, muitas vezes, da prevenção ou do diagnóstico precoce. Genótipo e fenótipo. Genótipo é o gene, genótipo é a coisa que o ser humano recebe. E o fenótipo é o fator ambiental. Tá certo o que eu estou falando? É o que ele expressa desse gene, exatamente. Então, quando uma pessoa tem alguma chance de ter alguma doença genética, ele pode interferir no fenótipo. Atividade física, não fumar, enfim, não ser obeso, algum tipo de alimento. Eu posso afirmar que, mediante essas atitudes, poderemos evitar um câncer, mesmo tendo a genética disso? Nós temos uma oportunidade muito grande na população geral de redução de risco para câncer. Se a pessoa for uma pessoa saudável e, por exemplo, fizer atividade física pelo menos 150 minutos por semana, sendo essa atividade física moderada e intensa, a gente já tem uma redução de quase 30% do risco de câncer. Esse número parece enorme, mas isso vem de estudos muito grandes, estudos com mais de 4 milhões de pessoas na Europa. Então, assim, atividade física é fundamental para qualquer pessoa, desde a infância. E se a gente falar, por exemplo, do álcool aumenta o risco do câncer? Com certeza. Então, o ideal é a redução ao máximo da quantidade de ingesta de álcool. E uma outra dica importante que muitas pessoas consumem, né, no dia a dia é o presunto, a salsicha, o peito de peru e todos os embutidos, bacon e tudo mais. Esses alimentos são alimentos que são considerados carcinogênicos. O que isso quer dizer? Que a pessoa que tem o hábito da ingesta desses alimentos tem efetivamente um aumento de risco para o câncer, principalmente do intestino, por conta dessa ingesta. Então, assim, é muito importante a gente entender que algumas pequenas mudanças já vão trazer muitos benefícios para a nossa vida. E se a pessoa, além disso, ainda tiver um histórico na família, essas orientações são mais importantes e contundentes ainda. Se inscreve em nosso canal e ative as notificações.